tinha uma inserção muito forte na comunidade, uma história de relação, enfim, movimentos sociais importantes, né, para garantia de direitos, melhoria para a regional. E essas diretoras, com seus professores e professoras, com os alunos, com as famílias, é uma história bonita. É uma história muito bonita, viu, Miguel? Então, como eu tinha combinado, essas moças vão falar da história delas, começar pela Oneida, e aí vocês vão trocando ideia aí durante 7 e 5 agora. Vocês vão trocando ideia. Quando eu achar que vocês já falaram demais, eu corto vocês e passo a bola para o Miguel. Pode ser assim, Miguel? Pode. Vamos escutar essas moças falarem, Miguel, porque elas têm muito a nos dizer, viu? E só antes de passar a palavra, eu fiz algumas homenagens para essa escola transformadora, assim como a Anne Frank, e a Paulo Freire foi lá na escola, o Edmeia. Lá na escola, não, lá na Câmara. Aí os meninos começam a cantar, Miguel, aí eu não consigo, eu começo a chorar e pronto, acaba, eu não consigo coordenar mais nada na Câmara. Verdade. Não é verdade, Socorro? Chora igual a criança, Arnaldo. Mas esse choro é choro bom, né, Arnaldo? É. De emoção que mexe com a gente. Então a bola está com vocês, moçada. Pode começar, Oneida. Ah, beleza. Bom, gente, é uma alegria, primeiro, ter sido convidada. Fiquei muito feliz. Eu estava tão escondidinha, há muito tempo sem falar da escola, mas eu trago a Escola Paulo Freire, assim, lá do lado esquerdo do peito, porque foi uma experiência ótima para mim. Quando eu fui diretora da escola, eu não fui chamada para ser diretora da Escola Paulo Freire. Foi de uma escola no bairro Ribeiro de Abreu, um bairro com muitas dificuldades, tinha assalto nos ônibus todos os dias, as ruas ainda não estavam todas abertas e calçadas nem asfaltadas, o índice de violência muito alto, muitos jovens assassinados. Você pegava um táxi para ir no Ribeiro, você não conseguia que o taxista te levasse, porque eles tinham muito medo da região, né? Era uma realidade muito, muito difícil. E o cadastro explodiu naquela época, e eu fiquei com 6 turminhas de 6 anos de idade, em 3 salas improvisadas, do lado de fora de uma creche, e aí começaram a construção da escola. No primeiro mês de construção, ladrões roubaram o pagamento dos funcionários todos. Nossa. E aí a gente já ficou, né? Nossa, a gente nem começou ainda e já foi dando aquele meio que um desânimo. Então, nós começamos a fazer um trabalho lá para que a comunidade ressignificasse essa escola na região, entendesse o que ela representava nessa região. E, para isso, nós fizemos uma reunião que eu nunca mais vou me esquecer, porque foi uma reunião, para mim, maravilhosa, que nós conseguimos reunir padre, pastor, sociedade espírita, líderes comunitários de tudo quanto é região, tudo quanto é bairro próximo, né? A Edmeia, Socorro, chegaram a pegar um pouco dessa diversidade de líderes, e todo mundo com o mesmo objetivo. Nós queremos agora, nesse momento, dar visibilidade para o Ribeiro de Abreu, mas que ele saia das páginas de crime do jornal. E nós começamos a tentar. Como que nós vamos fazer isso? Então, nós vamos começar a pegar tudo que é bom e divulgar o que é bom. O que for ruim, nós não vamos nem tocar no assunto, vamos esquecer. E nós começamos, o primeiro passo foi a eleição do nome da escola. Então, nós abrimos uma votação no bairro todo, as pessoas da comunidade podiam sugerir candidatos, sugeriram a primeira professora do bairro, quando não tinha escola, ela dava aula na casa dela, e o senhor Gerson, que emprestou o terreno da escola dele para construir, da casa dele, para construir a primeira escola, que era de lata. E nós, da escola, sugerimos Paulo Freire. E aí tivemos uma época de campanha para as pessoas conhecerem a história desses 3 candidatos. Eu fui à Câmara, primeiro procurei saber o que precisava, né, de critério. Tinha que ser falecido, ter contribuição para a democracia e ter contribuição para a educação. E aí todos os 3 candidatos, esses 3, estavam dentro desses critérios.
E num domingo de manhã nós fizemos a eleição, espalhamos urnas no bairro todo e nós fomos contando a história do Paulo Freire em todos os lugares, nas igrejas, nos finais dos cultos, no sacolão, fazendo teatro na praça de domingo, o povo fazendo compra, a gente fazendo teatro. E aí Paulo Freire ganhou. Beleza. Então foi uma eleição. Isso foi muito bacana. Eu, particularmente, fiquei muito feliz que a gente já tinha tentado fazer isso na escola Murilo Rubião. Ela ia chamar Chico Mendes, e aí acabou não dando certo. Aí eu fiquei muito feliz que a do Paulo Freire deu certo, e nós apresentamos esse nome. E o senhor Gerson, como que chama a professora? Você lembra da biblioteca, que levou o nome da biblioteca? Nós colocamos o nome na biblioteca da professora, e na quadra de esportes do Sr. Gerson, que é o que emprestou o terreno. E na semana de inauguração, essas famílias foram convidadas a ir à escola, participar da cerimônia de inauguração. Isso foi muito bacana. Então, as pessoas, só de terem escolhido o nome, já começaram a ter mais carinho, mais cuidado pela escola. E aí, essa primeira ação já quebrou o gelo. Daí para frente, nós fomos construindo tudo juntos. Esse grupo tão diverso, cada um na sua igreja, na sua praia, foi construindo esse sonho coletivo, que era o sonho da escola. Eu sempre tive comigo assim, foi o professor Davi que me chamou para pegar a direção dessa escola. Eu queria fazer a diferença. Falei que para fazer tudo igual, que bobagem é essa? Eu tinha um desafio, tinha que vencer esse desafio, e eu nunca ia conseguir fazer isso sozinha. Então, eu comecei a juntar todo mundo que quisesse. E a minha surpresa foi muito grande, muito boa, porque tem muita gente querendo participar. Basta eles perceberem que tem um espaço, todo mundo quer. Tinha mães, tinha avós. E foi assim, em cada momento, desde o dia que a mudança chegou, eu estava preparando um chuvão, eu olhei para o morro e falei, meu Deus, um pingo de gente que eu não tinha funcionário ainda na escola, como que nós vamos descarregar esses caminhões? Com carteiras e com todos os equipamentos da escola. Gente, você só via descendo gente do morro. Desceu todo mundo para ajudar. E as pessoas já desciam com vassoura. Que bonito, hein, Miguel? Não, aí quando deu 3 horas da tarde, a gente não tinha comido ainda, e me aparece a dona Naná, mãe da Bernadette, com um pratinho embocado um em cima do outro, assim, com um paninho de prata amarrado, com almoço pra gente. Olha. Porque ela sabia que a gente não tinha comido, não tinha cantina ainda. Então, assim, são pequenos gestos que foram construindo essa escola tão grande. Mas foi fazendo as pessoas perceberem que elas faziam parte de verdade, não é ficar fingindo, não. Porque a gente que é professor tem mania de sermos arrogantes e achar que tudo é a gente que sabe. Que a gente não pode mais aprender nada, e a gente trata as pessoas como se não fossem iguais, como se todo mundo que estivesse conversando com a gente fosse aluno, tábua rasa mesmo, que não sabe nada, e nós estamos ali para ensinar. Até com os pais a gente faz isso. Paulo Freire ensina o contrário, né? Todo mundo é educador, e a gente começou a trabalhar isso. O porteiro é educador, a cantineira, a mãe, o menino mais velho, o mais novo, então eles ajudavam a olhar o recreio dos pequenos, voltavam no horário contraturno, trabalhando de voluntário para olhar os meninos, e as professoras chamavam as meninas da faxina para participar das reuniões pedagógicas junto com a gente. Beleza. E nós víamos as obras do Paulo Freire. Naquele tempo a gente tinha reunião pedagógica, né, gente? Ai, que saudade, de 2 horas. Eram reuniões muito produtivas. Né? E você continuou depois dela aí? Depois da Oneida foi você? Foi. E aí? Fui eu. Então conta. Já? Nossa! Pois é, então, depois dessa história linda que a Oneida contou, e é a história da escola, e a Oneida conseguiu fazer muito bem essa coisa da comunidade se apropriar daquele espaço, e isso eu acho que é um legado que ficou para a eternidade daquela escola, né? Que por mais que depois a escola passou a ter um pouco a minha cara, depois a cara da Socorro e da Adriana hoje, mas ela não perdeu essa essência que a Oneida conseguiu construir, porque foi muito bem construída. Então, aquela escola representa naquela comunidade uma escola para todos e de todos, né? Que só assim faz sentido ter uma escola, né?
ela precisa ser de todos e para todos. Então, eu assumi com a cara e a coragem, um tanto de cara de pau, né? Porque, assim, eu ainda era muito inexperiente na gestão, mas eu tinha coragem, eu tinha vontade, eu gostava daquela roupa. E assim, e eu tenho uma felicidade de ter um feeling muito bom de perceber as pessoas da equipe, a qualidade das pessoas. Rapidamente eu consegui construir um grupo de coordenação também muito bacana, muito engajado. As meninas foram essenciais no período da minha gestão. A Socorro é uma delas que fez parte, a Socorro era coordenadora da Escola Integrada quando eu era diretora. E a gente juntos foi tentando levar esse legado da UNEB e construir novos saberes com aqueles meninos. E aí, naquela época, o que a gente acreditava muito, e até hoje que a gente acredita, né, claro, é que o que a gente precisava era, porque a gente já tinha uma escola que era da comunidade, a gente já tinha uma escola que as pessoas daquela região tinham apropriado, a gente já tinha uma comunidade mais tranquila com a escola, então a gente estava com o prato pronto, era só comer, né? E aí a gente começou a investir nesses saberes que a escola tinha e construir novos saberes. Então, foi quando aconteceu a ampliação do programa Escola Integrada. A gente foi a primeira escola, na época, a gente foi a escola que tinha maior porcentagem de estudantes frequentando a Escola Integrada. Além disso, a gente conseguiu também que a maioria dos jovens fossem inseridos no programa Escola Integrada. Isso, para mim, foi sensacional, porque a gente conseguiu, nós passamos 3 ou 4 anos seguidos sem uma morte de adolescente, sem uma gravidez na adolescência. Nesse período, a gente ampliou o atendimento da Escola Integrada para os adolescentes. Então, foi um momento muito interessante. E aí a gente começou eu estava brincando aqui no início sobre instrumentalizar, mas da importância mesmo de perceber os talentos que a gente tinha na escola e que era importante a gente também trazer os instrumentos culturais, as ferramentas culturais construídas que aqueles adolescentes, crianças, aqueles estudantes não tinham acesso. Era responsável por fazer isso. E a gente, enquanto escola, primava muito por isso. Isso era muito caro para nós. Então, a gente tentava envolver os jovens a maior parte do tempo possível dentro da escola. A gente buscava levá-los a museu, teatro, fizemos viagens para fora de Minas Gerais, né? A gente proporcionou muitos momentos de vivências sociais que os meninos não tinham lá na comunidade deles. E isso eu acho que foi um diferencial muito grande naquela época, porque depois nós tivemos alunos no Grupo Corpo, nós tivemos, hoje a gente tem aluno que está aí brilhando, né, na faculdade, brilhando em suas profissões, brilhando como modelo. Então, a gente tem muitas referências positivas entre os estudantes que foram crescendo, foram ganhando mundo, e a gente sabe que tem muito da história da Paulo Freire na vida desses meninos. E isso nos dá um orgulho, assim, sensacional. Nossa, a Paulo Freire a gente aprendeu junto, né? Porque, assim, os meninos iam crescendo e a gente melhorando, a gente aprendendo. E hoje eu sou muito grata pelo aprendizado que eu tive lá na Paulo Freire. Então, com a ampliação da Escola Integrada também, a gente fez um projeto que foi muito legal, foi um marco na cidade, e eu me orgulho muito dele, que foi a questão da alimentação escolar. Antes, as crianças recebiam um prato único de manhã, um prato único à tarde. Como a gente atendia quase todas as crianças da Escola Integrada, nós começamos a instigar a supervisora de merenda para ela ajudar a gente a convencer a prefeitura que seria importante a gente dar uma alimentação o dia todo para todas as crianças, inclusive as que não eram da Integrada. A gente queria que todos recebessem café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. E a gente meio, aí a supervisora de merenda também é uma figura sensacional, então meio na transgressão nós fomos inserindo isso na escola, fomos fazendo, um pouco assim na transgressão, um pouco pedindo autorização, fomos indo, né? E aí, gente, Paulo Freire de ser. E a gente começou com esse programa, que depois foi um programa que a rede gostou, que a Secretaria de Abastecimento gostou, que foi implantado em toda a cidade. Foi um programa de alimentação escolar que trouxe prêmios internacionais para a prefeitura. Então, assim, eu me orgulho muito também de ter feito parte desse processo, né, de ampliação dessa alimentação escolar para todos. Foi um momento muito importante. E uma das coisas também que eu sinto mais felicidade quando eu olho
para aquela história daquela época e veja Paulo Freire hoje, é a gente saber que a gente foi capaz de essa visualização do jovem daquela escola. Edmeia, eu não sou diretor, nunca fui, mas tenho muito orgulho, viu, da história de vocês. Até agora, esse pedaço que você, mas a Oneida contaram, né? Ainda mais você citar aí o programa Escola Integrada, que é uma lei de autoria nossa, construída com todo mundo. Mas, muito legal. Ô, Miguel, você está sozinho aí, Miguel? Tô. Tá, né? Tô. Beleza. Vamos lá. Tá. Agora nós vamos escutar Socorro. A Socorro veio depois da Edmeia. A Socorro é assim, a gente ia lá, não tinha café, mas tinha água, né? A água tinha, mas café... Olha. Fala aí, Socorro. Olha só, ô Miguel, eu sou cozinheira, tá, Miguel? Antes de ser professora, eu sou cozinheira e eu ia para a cantina, assim, meio que transgredindo mesmo, para fazer bolo, fazer pão, fazer almoço e tá aí as meninas que não me deixam mentir sozinhas, né? E o que o Arnaldo falou, né, assim, a questão da escola transformadora. Por que a escola ganhou um reconhecimento em 2015? Né? Por sorte, eu estava na gestão. Mas esse título, ele só veio coroar o início da escola. Né? A Oneida foi minha mestre, a Edmeia foi minha mestre. E me ensinaram, a Oneida me ensinou a amar, a respeitar aquela comunidade com toda a diversidade. Então, eu me pergunto sempre assim, né, que a gente atravessa, meio que atravessa o mundo, quando você sai de Belo Horizonte para entrar no Ribeiro de Abreu. É literalmente você atravessa uma ponte e entra num universo que é muito diferente do que a gente conhece. E ali você põe seu coração. E quando você põe seu coração, tudo fica mais fácil. Então, a escola, ela é uma escola transformadora, sim. Ela faz parte de um grupo da Choca, que está presente em 86 países, as escolas transformadoras presentes em 35 países, onde tem 270 escolas transformadoras no mundo, sendo que as 21 do Brasil. E das 10 primeiras do Brasil, 2 de Belo Horizonte. Isso diz muito dessa alimentação para além do físico. Né? A Oneida alimentou a alma daquele povo, de fortalecer uma comunidade como a do Ribeiro de Abreu. E é muito interessante quando você fala assim, quem vem para Paulo Freire? Quem fica na Paulo Freire? Porque não é todo mundo que está aberto a se transformar. E a Paulo Freire e o Ribeiro de Abreu não tem como você falar sem se emocionar. E tem 16 anos que eu conheço a comunidade, que mudou minha vida, e as meninas me conhecem, eu sou chorona mesmo, e agradeço, sabe, Arnaldo, todos os dias de minha vida, por ter entrado. Eu falo que é uma comunidade que mudou a vida de todas as pessoas que eu conheci, que adentrou para ali. Meu sonho era tirar aqueles muros, tirar tudo aquilo e deixar dialogar com aquela comunidade, e não é utópico. Eu sei que a Oneida também sonhou com isso. E eu tive a sorte de pegar uma escola organizada, né, com aquele trabalho da comunidade que a Oneida fez, muito na vertente do social, na questão pedagógica que a Edmeia organizou, e aí eu investi no clima escolar, onde a gente tinha professores, monitores da escola integrada, projetos intersetoriais, o trabalho intersetorial que hoje, mais do que nunca nessa pandemia, se faz necessário, quando você coloca o seu estudante na centralidade e busca essa rede, né? Essa rede, o nosso estudante, ele transita. E quando você leva para essa família, para esse centro de saúde, para o CRAS, todo mundo é responsável. É aquele provérbio que
É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E eu fico muito agradecida. E quantas vidas eu tivesse, eu daria para voltar para Paulo Freire, para ficar na Paulo Freire, para aprender com aqueles meninos que têm uma força, uma garra, aquelas mães, aquelas famílias assim, que dão um show de força, de conhecimento, de cultura, de garra, que atravessa a ponte todos os dias para ganhar literalmente o pão de cada dia e volta e deposita em nós, professores, o que elas têm de mais esperançoso, que é o instrumento da educação, da escola como espaço de transformação social. É ali, enquanto nós, professores, a gente não se colocar nesse lugar de responsabilidade mesmo e fazer valer cada dia da nossa vida. Eu tinha um tanto de coisa anotada, mas eu não... Não, você vai chorar muito aí e vai fazer a gente chorar. Não vou chorar. Socorro. E assim, você, a Oneida e a Diné falar a escola de tempo a escola integrada, né? Assim, você fica falando, eu fico emocionado também, porque a gente até pensava, né, que o alcance que essa escola teria, né? Mas é muito grande assim, a contribuição dessa escola integrada, os professores e as professoras, a gestão, né, as diretoras, os funcionários, sim, os monitores, né, que são da comunidade, como que isso é transformador, né? Como que isso tem tudo a ver com Paulo Freire, né? Essa escola de tempo integral, como diz o Miguel, né? A escola salva vidas, né? A escola garante a vida dessas crianças que são marginalizadas, excluídas desse mundo, né? Injusto, assim, né? Então, antes de eu chorar, vou passar a palavra para a Adriana. A bola é sua, Adriana. É interessante eu aqui pensar, né? E a gente vai relembrar as histórias. A gente fala do atravessar a ponte, né? Isso é uma coisa para a gente, porque a gente atravessa a ponte para ser absorvida pela comunidade inteira. E interessante, eu assim, nunca vou esquecer a primeira vez que eu vi aquela ponte, um pouco assustada, né? Que eu de uma outra região, de uma outra estrutura de trabalho, trabalhei em escolas particulares, mas no sonho de estar no público. Interessante, assim. E é meu sonho. Larguei a paixão e falei, deixa eu me rezar aqui no público. E atravessar a ponte para a gente, né? Acho que todas nós fizemos esse processo há alguns anos, né? Nossas vidas, eu ainda faço. É uma felicidade muito grande. Né? Eu amo de paixão. Eu acho que é a fim de todas nós, de estar dentro da escola. Eu acho que uma coisa, eu fiquei pensando aqui numa palavra assim, sagrada, né, que os indígenas têm toda a questão. Mas ali na escola, a gente tem um terreno assentado e ficado, um terreno que desce, né, que vira e dá trabalho para a gente em termos de edificação. Tem que estar organizando para cuidar bem do espaço da escola. Mas estar lá é muito bom. E uma coisa que eu acho que nós vimos construindo ao longo dos anos, né, que começou da UNED, está comigo até hoje, né, meio que passando pelas direções, de manter uma estrutura, de manter um ideal. Nossa escola lá dentro não é simplesmente um nome para o Freire, é tentar colocar lá dentro e respeitar aquela comunidade com as suas características. É claro que a gente, como escola, tenta, né, fazer com que ela comunidade avance. A Almeida pegou isso num contexto de médio 1, sofrendo continuidade, e hoje ocupada-se, até tocando lá, lembro quando eu fiz o plano de gestão, eu queria 0,1% da minha menina ter design, porque eu quero que aquela comunidade, ela transforme dentro dela, que as pessoas que estão ali, atravessam a ponte, se mantém na comunidade, né? Aquela comunidade se constrói com quem está ali, casa, tem filho tem filho, e eles continuam ali. E a gente hoje percebe que o bairro deu, né, uma caminhada, hoje, né, postou alguma questão da violência, mas é um bairro tranquilo. E é prazeroso para a gente. Então, por exemplo, eu saio da escola, eu comigo, a comunidade era ali, levo os meninos, nós levamos os meninos para
Aí eu entrei na escola, eles me deram o nome de doutora que eu gosto na rua. A gente no meio daquele barro lá, entrar, aprender geografia, observando a comunidade, porque a gente está vivendo um extremamente delicado, né? Com a pandemia, a gente teve que parar. No primeiro momento, assim, quando a escola vai fechar, eu quase morri, porque eu falei, meu Deus, como os meus meninos vão comer? Eu fiquei assim, desesperada, gente, vocês vão comer. Os meninos tomavam fé na escola, almoço, escola, história de meninos que vieram do dia que tinha, e ao almoçar, dar comidinha no bolso. A gente tem que falar, não, calma, a gente vai organizar para você essa comida, e trabalhando. Então, fiquei meio louca com isso, né? E você me organizar. Que na rede, das 300 escolas, eu que mais dei, porque todo mundo gosta da palavra, eu quero. Eu ganhei de sala de escola, nós chamamos de sala da escola grada, virou uma azenga, né? Porque nós bebemos muito leite, muito biscoito, café, arroz, jacarro. Fiquei muito preocupada. Por quê? Eu fiquei preocupada. Eu acho que antes de nós vivendo hoje, eu fiquei muito medo dessa violência, entrar nas casas com pai empregado, com mãe desempregada, uma necessidade de comer, chorar e querer, e a família, o desespero, acabar agindo. Então, eu fiquei muito preocupada isso, não vou mentir, mas também não pelo braço na fui. E até hoje, a gente tem amigos, pessoais aí, particulares nossos, que foram professores da escola, que nos ajudam muito na manutenção desses alimentos para famílias mais carentes. E depois disso, nossa outra preocupação, né, desse problema, foi a perda do vínculo escolar. E a gente, no primeiro momento, muito preocupado. Também a prefeitura também estava muito preocupada com isso. E reuniões começou a se discutir que buscar esses meninos. E ampliou, né, uma discussão de rede mesmo. Eu chamei meus professores e falei, gente, nossos meninos não podem ficar sem opção. Nós, professores, podemos fazer. Aí, professor, todo mundo começou a ideia e nós criamos grupos de WhatsApp. Anterior ao pós de prefeito, a nossa escola é muito preocupada com isso, aí nós começamos a criar. Falei, professores, compra, vocês não precisam usar um número, né, com um pouco de receoso em relação a isso. E me impressionou muito. Todos, sem exceção, se dispuseram e nós ficamos a buscar meninos, buscando no WhatsApp, buscamos no Instagram. Iniciamos um processo primeiro no Instagram e no Facebook, com atividades lúdicas, jogos, brincadeiras, e depois nós criamos um WhatsApp verdadeiramente escolar, porque nós ficamos muito preocupadas, mães nos lá falando, Adriana, está na rua toda, eu estou preocupada. E a partir daí, nós começamos a criar, né, uma proposta com ele, eu diria que a proposta foi, né, escola, porque a grande preocupação era, tem celular, computador, gente, nós com isso nós vamos fazer, nós vamos buscar esses meninos. E hoje nós temos todos os grupos montados, primeiro a EJA, né, que era de adulto, a alfabetização e a identificação, todas com o WhatsApp, onde o nosso contato é direto com a família. Temos contatos nos particulares, quando a gente procuram, para mesmo dores, dificuldades, né, até da comida, e nós vamos usar para e me impressionou muito eu escutar a Cátia, ela falando, né, do papo do professor. Hoje, na PUFRE, eu tiro o meu chapéu para cada pessoa que estava trabalhando. Superaram, né, no momento de ter que dar aula, né, essas mídias gerenciadas, e todos se dispuseram, todos, sem exceção, fazendo atividade, indo para assumir, preocupados aonde está esse aluno. Aí nós chamamos o de toda a secretaria também para citar, vamos ligar, vamos abrir porquê. Colocou toqueiro na rua, carta, mão, para quem estava participando, por que não estava participando. A gente sempre busca mais até quando a gente começa a família, não tem som. Família, vamos te atender no individual. Se você não tem um WhatsApp, você não fez para acionar, você não tem um computador, aí nós passamos a utilizar um Dropbox, né, organizado por nós, para que essa família tivesse esse papel impresso, onde ela pudesse trabalhar com essa criança, com esse jovem. E hoje a gente está muito bacana, né, de ter trabalho, extremamente preocupado, não somente com a questão da agora,
porque a gente, nesse momento de pandemia, isso faria, né? Relegar por um tempo. Mas preocupado em instrumentalizar o meu criança, o meu jovem, o meu adulto, penado para as pessoas do mundo. Entramos em fake news, entramos na questão do racismo, trabalhamos muito com a questão do próprio Covid. Então, a gente tentou fazer esse menino para a gente. E a gente está trabalhando muito bacana com ele. Nós estamos ligados. Muito legal, Oi. Adriana. Depois você vê se você melhora o seu microfone, você sai e entra outra vez, que o seu som tá ficando. Tá? Mas eu escutei, mas o pessoal está reclamando aqui Meu no som? chat. Tá? Você sai e entra, ver se a gente melhora o seu som. O meu está picando? O da Adriana, Agora melhorou. Tá, jóia, vou tentar. Agora melhorou, olha para você ver que incrível. Fica aí, porque melhorou. Fala aí, deixa eu escutar. O som melhorou? Acho que melhorou. Fala, conta um... Eu Adriana. estou escutando também o seu picado. Eu não sei se é o meu, se é o seu que está picado para mim. Tá. É o seu. Falou, Adriana, mas eu saio novamente. Tá. O que você falou aí foi muito interessante. Como é que esse grupo de estudantes, né, de famílias, estão, né, experimentando esse tempo de pandemia sem a escola, e vocês encontraram essas alternativas aí, né? E aí, tanto a Oneida, a Edneia, você, a Socorro, cobrar da cidade que a Secretaria Municipal de Cultura continue investindo na escola integrada, ampliando os investimentos, né? Porque essa me parece que é uma proposta que vai atingir cada vez mais um número maior de estudantes. Agora nós vamos escutar o professor Miguel. Pode ser? O Arnaldo. Oi. Arnaldo. Fale. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. E a gente, essa preocupação médica com a escola integrada, que também parou, o monitor pode ficar de fora. Somos extremamente competentes. Então, a gente alô e monitor ao professor. Então, hoje, tem um monitor e o professor trabalhando junto. Muito legal. Miguel, agora nós somos 4 pessoas, 5 comigo, para discutir, e mais esse tanto que está nos acompanhando. Você fala um pouco Paulo Freire, o que ele significa nesse momento de desmonte das políticas públicas, de ataque à ciência, de ataque à cultura, de ataque à educação, né, de ataque à democracia. O Paulo Freire, esse nosso patrono. Fala aí, Miguel, bola é sua. Em primeiro lugar, que bom estar aqui ao lado do Arnaldo, esse homem tão sério, tão comprometido, tão... Arnaldo, você não pode faltar, tem que continuar. Obrigado. Tem que continuar, tá? Precisamos de você. Você sempre esteve... Esta é a segunda vez que já estamos reunidos com Arnaldo e vocês da Escola Paulo Freire. Eu queria começar a falar de Freire. Eu queria comentar algumas coisas que vocês colocaram que me chamou muito a atenção. Um ponto que me chamou muito a atenção é como que vocês têm consciência, como diretoras, como... Se escuta? Se escuta? Bueno. Então, vocês têm consciência, como educadoras, como diretoras, a Oneida, todas elas Socorro, têm consciência de como que essa comunidade, e tantas comunidades da periferia, esse foi o grande aprendizado que eu fiz quando fui secretário de Educação. O povo das periferias sofre muito mais do que nós pensamos. Há muito sofrimento nas periferias. Há muita pobreza. Há muita, sobretudo, há um sofrimento que é, no meu entender, sofrimentos, que é que as elites queiram
o povo das periferias como um povo desprezível, um povo sem cultura, um povo sem valores, um povo que merece ser ameaçado em suas vidas. Você, Oneida, colocava isso como o primeiro problema, né? Nos colocou jovens assassinados, o medo, há muito medo nas periferias. E há muito medo, sobretudo agora, mais do que antes. Este seria um ponto a pensarmos. Como os tempos do vírus aumentam os medos. Este é um ponto muito importante. O povo tem medo. Medo da morte, medo do vírus, medo de perder a avó, de perder o avô, de perder o tio, de perder o irmão. Medo porque estamos em um tempo de pandemia, um pandemônio, não só do vírus, mas político. Medo da justiça, que criminaliza. Medo da polícia de segurança, que cria inseguranças. Olha que terrível. O Supremo teve que intervir para dizer: polícia, não entra agora, levando mais medo, onde já o medo está por causa. Vocês viram isso? Esta é a realidade. Então, quando Oneida colocava isso, que quando vocês chegaram lá, quando nós chegamos lá, eu já estava aí desde 93, não é, Arnaldo? Estávamos Sim. aí já nessa proximidade entre a educação e as comunidades. Eu ficava muito impressionado quando voltava. E eu já tinha experiência desde tempos da ditadura, de 64, 65 a 68, eu trabalhava nas periferias de Belo Horizonte. E eu experimentei o medo. Experimentei que nós vivemos uma espécie de redoma. Vivemos em nossa casa, nosso apartamento, mas e o povo? O povo tem medo de pegar o ônibus, tem medo de esperar. O povo tem medo de perder no avião, de perder o trabalho, de perder. O povo tem medo até de perder a vida. Você sabe, tem sido o último livro meu, Vidas Ameaçadas. Este é o livro. Escrito aquele livro, lembram? Imagens quebradas de infâncias, de adolescentes, até de professores. Mas agora escrevi este, Vidas Ameaçadas. E muita gente me pergunta: mas Arroyo, você estava pensando nas vidas ameaçadas agora pela pandemia? Você, Oneida, nos falou: não é de agora, não é verdade, Oneida? Não é de agora. Viver em estado de vidas ameaçadas não é um acidente, é permanente, é regra. Eu escrevi isto quando nem pensávamos no coronavírus. Vidas ameaçadas. E você, Neida, já nos lembrava isso como primeira coisa. Aí você tinha na comunidade, era uma comunidade violenta. É a imagem que passa a mídia sobre os povos das periferias, violentos. É a imagem que está muito arraigada na cultura escolar, na cultura, não na sua cultura, ainda bem vocês são diferentes. Quantas vezes me chamam: Arroyo, vem cá a falar, que temos uma semana de paz nas escolas. Digo, eu não de paz nas escolas. Mas, Arroyo, você não sabe como que é isto. As crianças violentas, as crianças atacam até os professores, as crianças adolescentes se matam eles, jogam carteiras entre eles. Isso que a mídia coloca toda hora, não é verdade? E eu falo, eu não vou falar para dizer que as crianças nas escolas públicas, as adolescentes, são violentos. Eu vou para dizer o que você, Ney, estava falando. São violentados. Diferente.
E este olhar que eu percebi nas falas de todas vocês. Essas crianças não são violentas, demasiada paciência têm, depois de tantas violências históricas, vamos falar baixinho, até a vezes nas escolas, reprovados, repetentes. Vocês lembram as coisas que eu fiz quando secretário de Educação? Acabar com a reprovação. Escola plural. Escola plural. Escola plural. Plural por quê? É um pouco a ideia da escola integral. Era integral, plural. Dar conta da pluralidade da formação do ser humano. Dar conta de tudo. E vocês, é isso que vocês estão fazendo. Oneida, Edimeia, Socorro, todas vocês estão fazendo isso que era central no pensamento de Paulo Freire. Vocês colocam na prática a pedagogia do oprimido. Colocam na prática. Paulo Freire nunca falou pedagogia violentos, pedagogia para os violentos, nem sequer pedagogia inclusiva. Paulo Freire não falava excluídos, falava oprimidos. A nossa pedagogia é muito caridosa. Incluir. Primeiro decretamos ser excluídos. E depois falamos, mas vem cá, vem na escola, eu vou te incluir como professora, aprenda a ler. Na idade certa, viu? Porque senão, agora é na idade certa. O último ciclo da infância, que para nós era tão importante, quando a criança já vai se abrindo para a pré-adolescência, 6, 7, 8 anos, agora foi reduzido ao ciclo do letramento na idade. Essas crianças são mais do que letrandos. Essas crianças estão descobrindo algo mais, estão percebendo que o sofrer, como sofrem desde criancinhas, perguntam por quê. Eles estão querendo não ler letramento da cartilha, estão querendo ler-se, saber de si. Mas por quê que eu sou pobre? Tão pobre que fiquei negro e pobre são idênticos, e por isso eu sou isso, pobre e negro, segregado, violentado. Então, estas são as coisas maravilhosas que vocês estão fazendo. É bom ouvir vocês, mas queria destacar esse primeiro ponto. Frente a essa que se tem da periferia, que se tem da infância, que se tem da adolescência, que voltou agora, é curioso, não estávamos esperando tudo isso, e agora voltou. É a função agora da justiça, daquele senhor que saiu, aquele carrasco que botou Lula na questão. Quem que é? O pacote anticrime. Vocês lembram? Não foi isso, Arnaldo? Foi isso. Pacote anticrime. Foi. Todo pacote anticrime significa criminalizar alguém para eliminar alguém. E quem eram os criminosos que o senhor Moro e companhia queriam? E da mesma coisa com o governador de São Paulo, do Rio. Lembra? O conselho? Armar toda a polícia. Isso, de helicóptero. Que olhe bem para eles. E que atire, e com uma só bala, para não gastar mais do que uma, elimina. E é tão fácil olhar a tia dos negros periféricos. Não é isso? Esta é a realidade. Olha, ouvir vocês, para mim é... Ai, que bom! Que bom! É bom, né, Miguel? Que bom, estamos comemorando o centenário de Paulo Freire, a semana de Paulo Freire. Se Paulo Freire estivesse vivo, gostaria de ouvir a você, Oneida, Almeida, ao Socorro, a todas vocês. Que bom, que bom. Então, é o ponto que me chamou muito a atenção. O povo, quando começou, já era tratado, como você, Oneida, falava,
visto como criminoso, como perigoso. Cuidado! Eu lembro de uma coisa que me aconteceu quando era secretário, não quero nem lembrar da escola, mas era perto de uma favela. Houve uma assembleia de todos participaram. E todos, por unanimidade, decretaram 20 adolescentes como criminosos, violentos, indisciplinados, expulsos da escola. Isso aconteceu na rede municipal de Belo Horizonte quando eu era secretário. Eu chamei a diretora, digo, o que é isso, senhora diretora? Professor, não fui eu só, foi por unanimidade, todo, na Assembleia Prática. Digo, nenhuma democracia, nenhuma Assembleia Democrática, quando nega aos outros o direito, primeiro, de ser cidadãos, de ser humanos e de ser humanos. Isso não é democrático. Eu fiz uma pergunta assim, ingênua para ela. Escuta, além de todos que você fala que foi uma Assembleia Democrática de todos, a Santíssima Trindade estava presente também e votou, o Filho, o Espírito Santo, Maria Santa, todo mundo votou também para expulsar aquelas crianças. O que é isso? Eu digo, nem que estivessem eles presentes, eu aceito. Aí ela ficou, digo, ou volta e que voltem, ou a senhora vai e eu vou chamar a senhora para a justiça. Mas o que mais me impressionou não foi isso. É o que vocês estavam falando. O que mais me impressionou é que aquelas mulheres da favela, negras, pobres, chegaram no dia seguinte lá na secretaria. Professor, por favor, que nossos filhos voltem à escola. E eu perguntava, assim, um pouco ingênuo, querendo saber, mas por que a escola é mais do que a escola? Que a escola, como falava Paulo Freire, é para salvar as vidas dos oprimidos. Parabéns a vocês, realmente, parabéns. Parabéns, educador. Continuemos isso. Já digo, nestes momentos em que o Estado, não só pandêmico, não só a pandemia do vírus ameaça vidas, mas, sobretudo, em que a polícia, em que o Estado, em que a justiceira ameaçam vidas, a função da escola tem que ser salvar vidas. Salvar vidas. Foi uma constante. Todas vocês falaram isso, Adriano, Edmeia, Oneida, todas vocês salvaram. A nossa preocupação é salvar vidas. Vocês colocaram não só alimentar a alma, não é isso que alguém falou? Alimentar o corpo. Não somos só alma, não somos só espírito, somos totalidade das corpóreas. Neste livro que vocês devem conhecer, foi o anterior, Passageiros da Noite, do trabalho para ella, das dias para ella. Eu coloco exatamente por aí, de onde que eles vêm. O primeiro capítulo deste livro é exatamente o que vocês estavam colocando. Esses passageiros da noite saíram muito cedo de casa, 5, 6 horas da manhã. Foram lá, a vez quando eu vou para o aeroporto, passo por lá 6 horas da manhã, lá aquele, como que chama? De ônibus. Aqueles onde os ônibus se encontram. Tudo isso lá, vindo lá de Venda Nova, vindo de toda aquela coisa, né? Tem os centros onde se encontram. Está lotado de gente. Já vieram de seu lugar para aquele lugar. Lá vão pegar outro ônibus para ir para o centro. Demoram, a vezes, 2 horas até chegar. São periféricos. E o primeiro capítulo
deste livro é exatamente isso. O que significa ser periférico? O que significa ser da periferia? Tudo isso que vocês colocaram. O que significa ser da periferia? Significa sair para trabalhar muito cedo e voltar, e 7 horas voltar da periferia, do centro para a periferia. Não, ainda ir para a escola. Olha, isso é demais. É demais. Esses jovens, adolescentes a vezes, adultos, depois de um dia de trabalho, cansados, que saíram às 5 horas de casa, ainda chegaram em casa às 11 horas da noite e ainda, em vez de chegar às 8, porque pararam para ir como passageiros da noite, da periferia para o centro, do centro para a escola, da escola para a periferia. Isto é maravilhoso. Por que esses percursos? A pergunta que eu coloco aqui, em que passagens, não só de ônibus, humanas, este olhar nosso, este olhar de Paulo Freire, não são só passageiros ônibus que vão para a central e depois para outro. Mais do que isso, são passageiros de passagens humanas. Este é um ponto fundamental. Mostrar o olhar humano. Para vocês eram gente, não é verdade? Gente. As mulheres mais são gente. A comunidade é gente. São humanos. Tratados como inumanos. É possível construir uma escola mais humana? Ver mais humano? Este tem sido, esto central. Veja, Paulo Freire, ele coloca uma coisa muito importante. Ele fala muito dos processos de humanização. Mas ele fala, se a humanização é uma tendência do próprio ser humano, viver uma vida humana, se a mãe educa o filho para que ser humano, se nós educadores educamos para nós, Paulo Freire nos lembra, não esqueçamos, a desumanização foi sempre norma na história. Para quem? Para todos esses lados, para os oprimidos. Os oprimidos, para Paulo Freire, padecem a desumanização, como norma, como regra, como constante, como histórica. Agora, a pergunta que vocês me deixaram aqui para pensar que ainda mais com Paulo Freire. Tiro numa escola não só que humaniza, mas é possível numa escola, é possível ser educador, diretor de escola, não só preocupada com humanizar, mas preocupada com recuperar humanidades roubadas pela desumanização. Não é isso que vocês falaram? Esse foi o trabalho de vocês. Já vocês partem de algo que Paulo foi fundamental. Não existem só processos de humanização. Para os pobres, para os oprimidos, a opressão sempre foi um processo de desumanização. É uma frase forte. Roubados em suas humanidades. Então, a primeira questão que você estava colocando, desde a Oneida, depois a Socorro, depois a Almeida, depois você também, estava colocando, mas que escola construir com o nome de Paulo Freire, que olhe não só para os processos de humanização da alma, mas para os processos brutais de roubar a humanidade desde crianças, adolescentes, jovens ou adultos. Miguel, parabéns a você. Fala. Ô, Miguel, para te contar, o Socorro, o Neide, Edneia, Adriana, nós vamos ficar aqui escutando Miguel até amanhã, né? Porque que aula bonita, né, Miguel? Além da experiência dessas moças, dessas mulheres. Viu, Miguel? Paulo Freire, hoje, no centenário dele, essa semana, ele deve estar feliz de ter essas 4 mulheres, você, e, né, todos. Nós temos mais de 160 pessoas nos acompanhando, Miguel.
isso tudo que você falou e que essas diretoras disseram, a experiência delas, que construíram Paulo Freire, né? E eu só queria ressaltar uma coisa, Miguel, desse... Fala. Essa humanização que é importante, mas também combater a desumanização, né? Recuperar os direitos perdidos. E aí eu falo um pouco da questão, né, do racismo, da misoginia, né, da LGBT, da comunidade tão... mas também das pessoas com deficiência, né, Socorro? Assim, como que Belo Horizonte, né, essa escola integrada, a escola transformadora, né, recupera o que as pessoas com deficiência sofreram e sofrem até hoje ao longo desses séculos, né, de desvalorização, de baixa estima. Isso me deixa muito saber que Paulo Freire, a experiência de vocês, mulheres aí, diretoras, que o Miguel nos falou, me deixa muito esperançoso, viu, Miguel? Né? Muito com essas mulheres aí, e com as educadoras, professores e professoras da rede municipal, né? que sempre tem que ser mais valorizado. Nós temos que investir na valorização, mas também no processo de pedagógico, no processo de trazer para a vida, né, os direitos perdidos. Então, Miguel, assim, eu acho que já são 8 horas. Eu já roubei demais o tempo de vocês, assim. Estou muito feliz. Eu queria, só para a gente encerrar, Miguel, se você me permite, as nossas diretoras, né, e você fecha a nossa noite, rapidão. Pode ser uma breve saudação final, mas eu quero agradecer, estou emocionado, eu não vou falar mais não, senão eu vou chorar outra vez, e é feio, né? O pessoal do meu gabinete, o Ednei, toda vez que eu choro, eles me xingam no dia seguinte. Então, vou começar, o Neida, suas despedidas, um agradecimento a você, viu, pelo que você falou e pela sua história. Eu agradeço muito a oportunidade, bebi aqui das palavras do Miguel Arroio, que há muito eu aprendo com todas as suas ideias, e tinha muito mais coisa para contar, queria muito contar do nosso projeto da escola de samba, como começou o coral. Nossa, tem histórias hilárias, vocês iam adorar, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Faremos outra. Estou à disposição. Um beijo. Obrigada a todos. Vai lá, Edneia. Eu também queria agradecer, foi um prazer. E eu queria dizer só mais uma coisa que eu queria concluir lá na minha fala, que eu não consegui, que é o seguinte: Paulo Freire dedicou muito da sua vida a estudar sobre a alfabetização de jovens e adultos. Mas a gente precisa entender que Paulo Freire existe para a educação, em qualquer segmento dele. Isso. Hoje eu estou na educação infantil e Freire faz parte da nossa vida lá. Então, assim, eu acho que na educação infantil, por exemplo, quando nós usamos os ensinamentos de Freire, quando a gente entende que a criança são sujeitos transformadores também. E quando a gente instiga a criança a pensar, a sair do lugar, a criar hipóteses, a perceber que ela pode mudar o meio, a gente está fazendo uma escola de educação infantil transformadora e a gente está construindo sujeitos transformadores. E é isso que essa sociedade merece, é isso que essa sociedade precisa. Então, sejamos todos nós, né, mensageiros dos ideais de Freire. Muito obrigada, Arnaldo. Sucesso a você. Foi um prazer. A Edneia, o Miguel, atualmente é diretora da Escola em Fio, né? Já visitei lá também. É um trabalho, né, viu, Neida? Um trabalho muito bonito lá na escola dela. Verdade. Socorro. Olha, se tem uma coisa que faz meu coração transbordar de contentamento, Arnaldo, é falar de escola, falar de educação e falar de Paulo Freire. Então, eu deixo aqui a minha gratidão por ter, assim, dividido aqui o espaço com o Arnaldo, com o Miguel Arroio, o Neida, Edmeia, Adriana e todos que estão nos ouvindo, né, nossos colegas, porque eu estou muito orgulhosa de ser professora. Eu não sei se eu escolhi a educação, se a educação me escolheu, mas ela transformou minha vida. E hoje, nessa pandemia de 6 meses, mostra para mim a força que é, a força do professor, desse professor engajado, que fez e aconteceu, que não desistiu. Esses diretores que carregam a escola literalmente nas costas
e que acredita, sabe, nessa mola, assim, pulsante que é a educação. Eu de verdade, é a minha gratidão e o meu coração aqui para você, Arnaldo, por esse convite, né, por falar da Paulo Freire. É um amor muito grande que vai transbordar para sempre em minha vida. Falou, Socorro. Brigadaço. Um beijo para você. Um beijo. Adriana. Onde está você? Eu preciso falar agora da sua vida. Cadê você, Adriana? Acho que ela saiu. Miguel. Olha, eu ficaria a noite inteira, viu? Eu ficaria inteira aqui ouvindo o Arnaldo. Eu queria primeiro dizer para o Arnaldo uma coisa. Arnaldo, estamos em tempos de destruição do público. Quando se destrói o Estado de direitos, o Estado do público destrói a escola, destrói os direitos humanos, se destrói todo esse trabalho maravilhoso. Arnaldo, não saia do público, continue lutando nesse espaço do público, o Estado, o público, para que Belo Horizonte seja uma cidade mais humana. Continue aí, Arnaldo, continue. Eu já te falei que precisamos de gente como você, gente com justiça, com ética, com compromisso com os direitos, em tempo de um Estado não de direitos humanos, mas de exceção. Eu queria falar também para vocês todas, 4 mulheres, cadê os homens? Cadê os homens? Uma coisa me chamou a atenção. Vocês já perceberam que a educação está cada vez mais feminizada? Cada vez mais. Por que será? Por que será? Porque quando o trabalho docente é desvalorizado, tudo quando é desvalorizado se entrega para a mulher. Tá? Tenhamos consciência. Se entrega para a mulher. Mas há um outro momento, outra coisa que para mim é positiva. Conseguiu? E eu coloquei isso neste último. Veja a imagem deste livro. O título é Vidas Ameaçadas. Mas o que tem aí é um bordado das bordadeiras de Pirapora, tá? Pineiras, de uma imagem de uma mulher negra segurando seu filho no colo, olhando olhos nos olhos, como querendo dizer: por mais que tua vida seja ameaçada, eu continuarei te protegendo. Isto é muito importante. A protetora de vida. A mulher não só como mulher e protetora de vida, mas também como educadoras. Isto é importante, ter consciência e ter coragem para defendê-lo. E veja aqui, você estava falando, Arnaldo, da questão, aqui na contracapa, eu fiz questão de colocar a fotografia de uma marcha de mulheres negras. Marcha contra o desvio de seus filhos. E qual é o grito dessas mulheres? Quanto viver, luto. E eu coloco aqui, ao final, aprender com as mulheres mais ver as vidas ameaçadas de seus filhos. E eu recebi uma grande lição de vocês aqui, 4 mulheres, aprender com as mulheres educadoras a defender as vidas dos educandos. Parabéns a vocês, parabéns a vocês. Isso que faz a transformadora. Obrigado, Miguel. Um beijo. Muito obrigado a você. Um beijão para todos nós. Vamos continuar. Vamos juntos. Logo que acabar com isso, nós vamos estar lá na escola de você, vamos estar juntos para comemorar essa maravilhosa pedagogia integral,
total, em que tem como mulher, que tem como pedagogas, sobretudo essas mulheres que cuidam da vida. Muito obrigado a você. Adriana voltou, né, Adriana? Voltei, Arnaldo. Muito obrigada, porque minha internet está com problema hoje. Que pena. Mas nós estamos na disposição. Eu tentei trocar, tá? Mas eu agradeço muitíssimo o convite. Obrigado, viu, Adriana? Por continuar o trabalho da Oneida, da EPEA, da Socorro. Estamos juntos, precisando. Tá? E dizer, nós temos mais de 160 pessoas nos acompanhando. Dizer que quem quer nos acompanhar é só clicar, né, Bob? Tá fixado, é só clicar ali no WhatsApp, ali, não sei nem como é que chama, eu sou meio analfabeto, analfabeto, mas não é isso, bom? Tem que clicar onde, bom? No Facebook tem um comentário. E está no WhatsApp, você clica lá que você nos acompanha, que nós vamos fazer outras dessas, tão bonita essa educação. Gente, eu agradeço mais uma vez, um beijo para cada uma. O Miguel também vai receber um beijo. Um beijo, claro, Miguel. Claro. Eu queria falar, Arnaldo. Vocês são diretoras agora ou trabalham em que escolas? Vocês me mandam o endereço. Eu posso mandar para vocês um exemplar desses 2 últimos livros. Passageiros da Noite, do Trabalho para Ella, que são 25 temas geradores de formação de educadoras e educadores que servem para educar adolescentes e tudo isso, e posso mandar esse livro... Vidas Ameaçadas. Vidas Ameaçadas. Vamos defender a vida. Eu vou ganhar também, Miguel. O primeiro eu tenho. Só o primeiro? Não tem, não. Então tá bom. Cara, só para as mulheres, aí não, hein? O Miguel, é lógico. Manda. Miguel. Tá bom. Miguel, você manda esses exemplares para a Escola Paulo Freire, que aí a Oneida, mais a Edmeia, mais a Socorro, vão buscar lá. Eu vou então, mesmo, tá bom. Viu, Miguel? Isso é isso? Então, tá Também, eu passo a visita. Isso, me mandem o endereço direitinho da Escola Paulo Freire, Viu, onde Adriana? mandar. Mando Tá sim. Falou, Tá gente. bom, Adriana, você tem o telefone do Miguel? Não, eu passo para você no seu. Eu tenho ele no seu zap. Eu passo. Tá, Joia? Muito obrigado, tá? Manda obrigado, Arnaldo. Obrigado, Miguel. Obrigado, meninas. Obrigada. Beijo. Obrigada, Beijo, meninas, tudo Miguel e Arnaldo. Ó. Beijo para vocês. Foi ótimo. Um abraço para todos Foi nós. lindo, Ótimo, foi vocês lindo, ganharam. lindo, lindo. Vocês ganharam 2. Foi um prazer. Obrigada, Edmeia. Viu? Saudade, viu, meninas? Eu adoro presente. Mês de setembro é bom, melhor ainda, Arnaldo. Minha mãe, para aniversário da minha mãe, Socorro. Então, aniversário meu também, né, Edmeia? Aniversário Arroz, Miguel Arroz, que está mandando presente. Olha, você vê, gente, coisa mais maravilhosa do mundo. Olá. Um beijo. Beijo, um abraço. Hasta luego. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Não, que coisa.